voltamos com o último bloco do Saber Direito Responde. Eu sou o professor Hermes Caetano e vou responder mais algumas perguntas de direito administrativo que você formulou pelo saberdireitoresponde@stf.jus.br. A pergunta agora foi formulada por Joana Solano e Silva. Ela nos pergunta o seguinte: os processos administrativos específicos passaram a ser regidos pela Lei 9784/99 ou continuam sendo regidos por leis próprias? Com a edição da Lei 9784/99, que trata do processo administrativo em âmbito federal, aqueles processos específicos, como é o caso do processo administrativo disciplinar, regulamentado pela Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, e o processo administrativo tributário, regulamentado em lei própria, ambos continuam sendo disciplinados por suas leis específicas. E a Lei 9784/99 só será aplicada a esses processos específicos de forma supletiva ou subsidiária, para completar eventuais lacunas. Então, se nós tivermos a instauração de um processo administrativo disciplinar, por exemplo, para apurar a infração disciplinar de um servidor, as regras de instauração, instrução e julgamento desse processo, assim como os prazos, as provas produzidas, estão regidos na Lei 8.112, que é a lei própria. E, eventualmente, no caso de alguma lacuna, poderemos aplicar a Lei 9784/99, que é a lei geral do processo administrativo em âmbito federal. Por exemplo, pode ser aplicado no tocante aos princípios, como razoabilidade, proporcionalidade, como segurança jurídica e outros princípios, como interesse público. Mas o que fica definido é: os processos administrativos específicos continuam sendo regidos e disciplinados por suas leis próprias, somente sendo aplicada a Lei 9784 a eles quando houver alguma lacuna, ou seja, de forma subsidiária. Vamos à próxima pergunta. A pergunta agora foi formulada por Giovana Dutra, de Ubaiataba, Bahia. Ela nos pergunta o seguinte: o rol de atos administrativos que devem ser motivados está taxativamente previsto na Lei 9784/99? É uma dúvida frequente e a doutrina já se posicionou bem firme nesse sentido. O artigo 50 da Lei 9784/99 apresenta uma lista, um rol de atos que exige obrigatoriamente a motivação, a fundamentação, a justificação por parte da autoridade que o pratica. Só que esse rol, apesar de a lei dar uma impressão de ser taxativo, um rol fechado, somente aqueles atos, cuida-se de um rol aberto, exemplificativo, porque a regra geral é: todos os atos vinculados ou discricionários exigem a motivação até como um pressuposto de controle da administração pública, sendo excepcionado apenas os casos em que a lei expressamente dispensa a motivação, como é o caso de uma nomeação ou exoneração de cargo em comissão, ou então nas condições em que a Lei 9784 apresenta. Por exemplo, quando uma decisão fizer mera referência a parecer de consultoria jurídica, acolhendo ou rejeitando um pedido, mas apenas com base no parecer dessa consultoria jurídica, sem maiores esclarecimentos. Nesse caso, a decisão, apesar de não ter uma motivação explícita, fez referência ao parecer de consultoria jurídica em que se contém a motivação. Neste caso, essa referência a parecer de consultoria jurídica também dispensa a motivação. E a terceira exceção seriam os atos de expediente, meramente internos, sem conteúdo decisório. Então, nessas três situações, a motivação é dispensada. Para todos os outros atos, a regra é a exigência de motivação como condição de validade do ato. De maneira que o artigo 50 da Lei 9784/99 tem um rol meramente exemplificativo de atos que devem ser motivados, fundamentados, justificados. Vamos à pergunta agora do Léo Matos, de Brasília, Distrito Federal. Ele nos pergunta o seguinte: qual a diferença básica entre recurso administrativo no processo e revisão administrativa do processo? É a seguinte: o recurso é um meio para você impugnar uma decisão perante uma autoridade hierarquicamente superior àquela que já decidiu, antes que o processo se encerre. Então, o processo se inicia, vai ter a instrução e virá uma decisão.
O interessado que não se conformar com a decisão proferida, ele poderá impugná-la mediante um recurso. Terá um prazo para isso. A lei estabelece um prazo de 10 dias. Esse recurso é um meio para impugnar essa decisão antes de ter se encerrado o processo. Agora, depois de ter exaurido todas as possibilidades de recurso ou exaurido o prazo para interposição de recurso, o processo já se encerrou, portanto, ainda é possível a instauração de um outro processo chamado revisão do processo administrativo, que é uma revisão da decisão no processo anterior. Só que a revisão tem casos específicos e é mais restrita a sua possibilidade. Por quê? Porque a revisão só será admitida com base em fatos novos ou circunstâncias supervenientes que demonstrem a inadequação, a injustiça ou o erro na decisão anterior. Portanto, no processo de revisão, eu não posso levar em consideração, para instaurá-lo, fatos e provas que já estavam presentes no processo anterior. De maneira que o recurso é um meio de impugnação dentro de um mesmo processo, o processo não se encerrou ainda, e a revisão é a instauração de um novo processo para rever a decisão proferida num processo anterior já encerrado. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um Saber Direito Responde. Estamos à disposição para outras dúvidas que você pode enviar para o e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br.